E agora eu vou ensinar uma receita para você se deliciar. Gente, esse bolinho, vou te contar, passa de mãe para filha e vai passando e vai passando, que é aquele bolo caramelizado. Você pode fazer tanto usando banana, como usando o abacaxi, que aí fica um espetáculo. Porque o nosso abacaxi aqui da nossa região é o abacaxi mais doce, mais saboroso do mundo, menos ácido. Então vamos aproveitar essa fruta que tá super na época. Eu fui inclusive na feira, tinha a banca que tava 3 abacaxi por R$ 5. Tá bom demais, não tá? O preço 2 por R$ 5, depende do tamanho. Vou fazer o seguinte, vou passar logo os ingredientes para você, que chegou agora por aqui, não tem problema. Vou passar a receita agora do bolo de abacaxi invertido. Vamos lá? Desvendar todos os segredos desse bolo, viu? Para você de casa. Para massa, você vai precisar de 200 gramas de manteiga, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de açúcar refinado, 4 ovos, 1 xícara de chá de leite, 1 colher de sopa de fermento em pó e um abacaxi cortado em rodelas. Para calda, que é essa calda por cima que você vê aí na figura, que inclusive deixa ele bronzeado, você vai precisar para fazer 2 xícaras de chá de açúcar e 1 xícara de chá de água. Prontinho, vem cá. Vem pra cá, que eu vou te mostrar que a gente tem a calda aqui, que inclusive a gente já ensinou a fazer aqui no programa, que é aquela calda que você pode guardar na geladeira, que ela não endurece, né? Ela não fica ali aquele caramelo duro. A gente já tem aqui, mas você pode fazer a comum na sua casa, é só aquecer na forma mesmo. Coloca o açúcar aqui, se você quiser, a paciência ali no fogo, ou coloca na panela e mistura açúcar e água até ficar o caramelo da cor que você prefere. Eu prefiro ele assim, mais bronzeadinho, até porque quebra um pouco do sabor do doce que a gente já tem no abacaxi e na forma e na massa. Venho aqui, ó, com a minha calda. Se eu tiver dessa calda aqui, que eu já deixo pronta na geladeira, despejo. Vou colocar mais, porque eu vou colocar também nas bordas, tá? E aí, nesse momento aqui, você pode fazer de duas formas. Você pode virar aqui a sua forma para ela ir escorrendo. Mas você não precisa se preocupar muito se depois esse açúcar daqui fica mais concentrado no fundo, não tem problema não, tá? Porque na hora que o bolo for pro forno, ele vai derreter novamente e na hora que você for desenformar, o que vai acontecer? Ele vai vir para as bordas de novo. Tem duas formas de você fazer com o seu abacaxi. Posso preencher de abacaxi as bordas da minha forma e posso também deixar o meu abacaxi só no fundo, para ele ficar só por cima depois, ó. Coloquei aqui, prontinho. Vou colocar a rodela de abacaxi na minha forma. E aí vou te contar um segredo. Essa forma aqui, ela é mais reta, tá vendo? Então você pode fazer na de tabuleiro mesmo ou nessa daqui. Por quê? Não pode ser aquela muito curvadinha aqui no fundo, porque senão o abacaxi não vai poder ser depositado no fundo da forma. Olha só, como eu tô fazendo aqui. Essa daqui, no fundo dela é mais plano, não tem aquele arredondado. Então é melhor da gente encaixar o abacaxi. Inclusive já tirei a pontinha do abacaxi aqui para ele encaixar aqui na borda, tá vendo? Nem precisa ser muito abacaxi. Você pode utilizar meio abacaxi, dependendo do tamanho, já tá ótimo. Ó, preenchi a minha forma, vou deixar ela aqui reservada esperando. E aí eu venho pra cá, pra batedeira, pra gente misturar os ingredientes. Não tem batedeira em casa, não tem problema. É bom que você gasta um pouquinho mais de caloria ali. Tudo, né? A gente olhando o lado bom das coisas, a gente consegue tirar proveito. Olha, venho aqui na minha batedeira, vou colocar os ovos. Vou colocar a minha manteiga e o açúcar. A gente citou ali nos ingredientes açúcar, que é o açúcar refinado. Você sabe como é que você faz com o seu açúcar para ele ficar refinado? Não? Então vou te contar. Você pega o açúcar cristal, que é esse açúcar que a gente compra mais barato no supermercado, que é o que a gente usa no dia a dia, e você bate no liquidificador. Ele fica bem fininho, fica igual ao açúcar refinado, tá? E se você tiver bastante tempo para bater essa mistura aqui do ovo com a manteiga e o açúcar, então nem precisa de você colocar o açúcar refinado, porque como ele vai ter muito tempo para bater, ele já vai conseguir dissolver todinho. Agora, se você vai fazer com pressa, não. Aí dá logo uma batida no açúcar para ele incorporar mais fácil e o creme aqui da batedeira fica logo branquinho, que é justamente o ponto para a gente acrescentar o restante dos ingredientes, que é a farinha de trigo e aqui o leite. Tem outra dica também, olha, se você for usar a farinha de trigo com fermento, pode usar, não tem problema nenhum. É até legal porque você já tem a quantidade de fermento
certinha. Agora, se o que você tem na sua casa é sem fermento, também não tem problema. Você usa uma colher de sopa ou a medidinha da tampa ali do pote do fermento nesse bolo, que já é a medida exata. Vou para cá pegar o nosso abacaxi, que está na exposição, que enquanto aqui o nosso açúcar, o ovo e a manteiga ficam com aquela aparência esbranquiçada que a gente precisa para acrescentar os outros ingredientes, eu vou te contar um segredo. Vem para cá. Um truque que me ensinaram e que funciona legal quando você tem o abacaxi inteiro. E aí as pessoas ficam com preconceito com essa parte daqui, porque ela nunca é tão doce. E a daqui é bem docinha, não é verdade? Na hora de comer, todo mundo só quer comer essa parte. Sabe o que você vai fazer? Você vai virar o seu abacaxi de cabeça para baixo. Vai deixar ele por uns 2 dias assim. O doce do abacaxi daqui vai descer para essa parte aqui da fruta, ou seja, você vai ter um abacaxi completamente doce. Outra dica, lá em casa, quando o abacaxi é muito grande, inclusive eu até falei sobre isso no meu Instagram ontem à noite. O que eu faço? Olha, usei aqui, não vou comer um abacaxi inteiro, eu corto aqui só a parte que eu vou utilizar, vamos supor assim, né? Hoje eu vou comer só essa parte aqui do abacaxi. Então eu tiro, separo, claro, né? Venho aqui, tiro a coroa do abacaxi e guardo ele dessa forma na geladeira. Olha, gente, tá vendo, né? Se eu guardar ele, mesmo que eu cubra com plástico filme, aqui vai desidratar, vai ficar aquela coisa ressecada. Não quero que isso aconteça. Eu guardo num pires, num pratinho pequeno ou em cima de um prato grande, ele assim, ó, emborcado. Na hora que você for cortar, ele tá novinho aqui, tá super suculento. Aí você corta mais uma rodela do tamanho que você quer ou corta o abacaxi para descascar inteiro. E assim fica até mais fácil, olha só. Tem um abacaxi aqui, vou descascar aqui para eu comer só eu e a Nádia, tá? Isso aqui é suficiente pra gente. Venho e descasco o meu abacaxi. Não é legal? Olha só, fica muito mais fácil, você tem o apoio aqui e aí você descasca só o pedaço do abacaxi que você quer. Gente, é assim que eu faço na minha casa, eu adoro dividir minhas coisas. Já quero descascar o abacaxi todo pra comer, não é não? Prontinho, ó. Já descasquei aqui o abacaxi, claro, sempre bem higienizada, a casca, antes de você colocar aqui na tábua. E aí, cortei aqui, tiro as laterais e já posso, ó, cortar as rodelas do meu abacaxi e saborear o meu abacaxi assim, fresquinho. Vou deixar logo esse daqui cortadinho e já vou fazer a mistura ali do nosso bolo. Já tá branquinho, dá uma olhada ali na batedeira, a situação que tá. Olha como mudou de cor aqui o nosso creme, que já está batendo. Foi o tempo de eu ensinar para vocês a dica do abacaxi, já tá na consistência e na cor que eu preciso para esse bolo ficar bem gostoso, bem saboroso e bem fofinho. Essa primeira parte aqui garante para o seu bolo que ele fique fofinho sempre. Então, se você tiver tempo, insista nessa batida aqui do açúcar, da manteiga e aí dos ovos. Vou acrescentar aqui a farinha de trigo. E aí, se a sua farinha de trigo for ali sem fermento, você vai bater a sua farinha de trigo na batedeira normalmente. Agora, como a minha farinha de trigo já tem fermento, o que eu vou fazer? Vou evitar de bater essa farinha de trigo muito tempo. Essa dica é bem legal para o seu bolo dar certo também. Tenho aqui o quê? O fermento. O fermento não pode ser batido muito tempo, gente. Então, se ele estiver na farinha de trigo, você já tira da batedeira e já vem misturando na mão, tá? Se for farinha de trigo sem o fermento, aí você deixa bater lá e aí você só tem esse cuidado na hora de você colocar o fermento. Você vai colocar o fermento e aí vai misturar na mão. Tira da batedeira e mistura na mão, porque o fermento não pode ser muito batido. Aqui a nossa farinha de trigo já tem fermento, eu tirei de lá, tô fazendo a misturinha, vou acrescentar todo o leite aos poucos, com cuidado. Se eu tiver um fouet igual eu tenho aqui, ótimo, senão eu posso mexer com uma colher grande também, bem devagarzinho, tá? Com todo cuidado, para que eu não perca a cremosidade que eu já ganhei ali na manteiga, nos ovos e no açúcar. Tá vendo aqui como tá cremoso? Prontinho. Vou acrescentar mais um pouco do leite. Vocês sabem que eu já contei aqui para vocês que eu gosto do meu bolo mais para cremosa a massa. Eu não gosto daquela massa que fica muito aguada. Eu não gosto de perder essa cremosidade que eu já tenho aqui. Então, vou acrescentando o leite, mas não quero perder. Então, tá legal? Tá. Posso ir acrescentando o restante do leite. A gente sugeriu uma quantidade de leite na receita, mas se você for verificando que ficou muito, você tira, porque tudo vai depender da manteiga que você utiliza, do ovo. Muitas vezes o ovo é ovo grande.
Então, ó a canseira que dá. A pessoa sem academia, mexe o bolo na mão, ela vai ficando sem fôlego. Ai, meu Deus, quando é que eu volto pra academia? Semana que vem. Olha, então às vezes o ovo é muito grande e aí já tem bastante aí como se fosse um líquido, que são as claras e a gema. Então você vai precisar deixar, como aqui no nosso caso, ó, um pouquinho de leite vai sobrar, não tem problema. Já te mostrei o ponto da massa que fica. Colocar para cá, porque agora vou transferir para minha forma. Deixa eu fechar aqui a minha batedeira. Olha, agora são 4 horas e 27 minutos. Tô te ensinando a fazer um bolo caramelizado de abacaxi. A forma eu já preparei. Açúcar caramelizado, rodelas de abacaxi. A forma tem que ser o mais plana possível. Se eu não tiver uma forma igual essa daqui, posso fazer na forma de tabuleiro, tá bom? Prontinho. Vamos passar para ali? Gente, vocês gostam de provar assim a massa do bolo quando tá crua? Lá em casa a gente gosta. Nunca perdi esse hábito de quando eu era criança e minha mãe fazia. E vou contar para vocês um segredo. Se tinha um bolo da minha mãe que fazia sucesso e que a meninada da família toda lembra até hoje, são os bolos caramelizados, assim, de abacaxi, de banana e também o bolo xadrez. Meu Deus do céu. A gente está tudo adulto, mas de vez em quando eu encontro minhas primas, ou a minha mãe encontra também com elas, e ela diz, ô tia, tem uma coisa que eu me lembro daqueles bolos. E aí minha mãe fazia num tabuleiro bem grandão, que era para as primaradas, como a gente diz, tudo aproveitar. Podia comer à vontade. Olha, tá aqui, preparadinho. Aqui tem uma coisa. Eu gosto quando o bolo fica assim, desconstruído, sabe? Uma parte mais alta, outra mais baixo. Eu acho que ele fica com cara assim, de bolo bem caseiro mesmo. Agora, como esse daqui vai ser desenformado, eu preciso que ele fique o mais liso possível. Porque aqui vai ser a base, na verdade, do bolo, né? E o outro lado, a cobertura. Prontinho, prontinho. Vamos levar para o forno? Levar para o forno e aí eu vou te recomendar cerca de 1 hora. O que eu faço com o meu bolo? Para que ele asse por completo. Os primeiros 30 minutos eu deixo ali num fogo médio, um pouquinho mais que o médio. Depois de meia hora, não abre o forno. Aí eu baixo um pouquinho, deixo mais 10 minutos. E aí sim eu abro. Por quê? Porque o bolo tem que crescer e tem que segurar naquela consistência antes que você abra o forno e faça o furinho, senão ele murcha completamente. Combinado? Vou passar agora os ingredientes para você que chegou agora, viu a cara do bolo e disse, nossa, deu uma vontade. Vamos passar os ingredientes, então? Para fazer esse bolo de abacaxi invertido, você vai precisar, para massa, de 200 gramas de manteiga, 3 xícaras de farinha de trigo, de chá, né? 2 xícaras de chá de açúcar refinado, 4 ovos, 1 xícara de chá de leite, 1 colher de sopa de fermento em pó, e um abacaxi cortado em rodelas. Para fazer a calda, 2 xícaras de chá de açúcar e 1 xícara de chá de água. Prontinho, prontinho. Agora chegou a hora de provar. E aí, Nádia vem provar ou não, meu diretor? Nádia não vem provar. Nádia tá doida para fazer uma dieta, meu povo. Sabe por quê? Contar para vocês que ela vai casar, parece que daqui 3 meses ou são 4 meses. Então, a gente tá dando uma forcinha, né? Mas depois a gente leva ali o bolinho para ela também. Vamos cortar dali? Deixa eu pegar aqui. Gente, vou cortar do grande. E aí você pode fazer o bolo grande ou bolinhos pequenos também, naquelas formas individuais. Vou cortar aqui mesmo, pode ser? Olha a situação da maciez do bolo. Pegar um pedaço assim, caprichado. Para usar as 2 palavras caprichoso garantido aí, para garantir que o meu apetite, que é o meu desejo por esse bolo, vai... Ai, gente, olha só, vai ser saciado. Olha a situação. Vou cortar aqui para vocês verem. Ó como tá macio. Gente, mas não posso colocar tudo isso, peraí. Pegar pequenininho, porque eu sou uma pessoa muito educada, né? Então, pequenininho, pequenininho. Ai, delícia! Ai, ai, delícia! Ai, delícia! Ai, ai, delícia! Ai, delícia! E aí a gente fala de comida que te lembra a afetividade. O bolo que lembra aqui a minha infância e lembra a minha mãe que tá longe lá em Boa Vista, viu? Eu vou já até chorar, de tanta saudade.